Olá, graça e paz. Hoje quero meditar com vocês no texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versos de 25 a 34. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. É interessante, todos os anos nos alegramos pelas festas de fim de ano. Dentre elas, muitos esperam o virar do ano e lançam sobre esta virada do ano suas esperanças, na expectativa de um ano melhor, de um futuro melhor. Geralmente, essa expectativa traz em sua estrutura a realização financeira, a compra da casa própria, o pagamento das dívidas, um ganho melhor, recursos financeiros e sucesso. E assim vemos todos os anos repetir na TV ou nas casas a seguinte música: este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Contudo, há uma necessidade que precisa ser observada. O que nós aspiramos é o que nos inspirará, e o que nos inspira nos levará adiante. Quando temos os nossos pensamentos envolvidos tão somente pelas coisas desta vida, isso ocupará o nosso coração e será o motivo da nossa inspiração. Seremos inspirados a trabalhar sistematicamente para alcançar os nossos objetivos. Vislumbramos e desejamos. Minha pergunta é: o que você tem aspirado, desejado? O que você aspira é o que te inspira. Todos nós somos construídos a partir de nossas vivências. Carregamos conosco aprendizados que adquirimos junto aos nossos pais, amigos e mentores. Aprendemos em nossa formação acadêmica uma profissão ou uma melhor cosmovisão de mundo, chegando à maturidade. Com o desenvolvimento intelectual, podemos julgar o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, o que é belo ou feio. Entretanto, ao longo de nossa vida, o que aspiramos é o que vai nos inspirar, impulsionar a escolhermos uma coisa em detrimento à outra. E é neste momento que precisamos perceber os resultados que serão obtidos a partir
de nossas ações, de nossas escolhas. Nas Escrituras, lemos que tudo foi escrito para o nosso ensino. Isso nós encontramos em Romanos, capítulo 15, verso 4. Tudo que foi escrito está exposto diante de nós, para que tenhamos uma melhor perspectiva de vida. Toda ação traz consigo uma reação e não podemos nos perder em meio a tantas coisas propostas. O que de fato será melhor? Precisamos atentar para aquilo que desejamos conquistar. Se aquilo que queremos não vai nos servir tão somente de engano. A humanidade traz consigo marcas do passado, um legado devastador para os seus descendentes. Interessante observarmos que, como hoje em nossos dias, a exposição do objeto de desejo não é diferente dos dias de Adão e Eva, nossos primeiros pais. O que tenta nos persuadir e mudar o rumo de nossa história não foge muito daquilo que aconteceu com eles no Éden. A serpente adentra ao jardim, instalando neles um desejo que antes não existia. Encobre aos olhos deles a glória de Deus, sua completude para com eles, e foca em conduzir nossos primeiros pais ao engano, a serem amantes de si mesmos, autores de suas próprias histórias. O conquistar o que não se tem. O que lhes era indiferente se torna agora o centro de suas vontades, o objeto de sua conquista. Lendo o texto de Gênesis capítulo 3, Eva olha para o fruto e vê que o mesmo era bom para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Satanás minimiza a palavra de Deus, a reduz à condição de sem importância, não só a palavra, como também o resultado da desobediência. Tirando o foco da verdade, apresenta o engano, a felicidade como resultado de suas próprias conquistas. Esta mesma situação pode ser compreendida a partir das experiências que temos ao longo do nosso desenvolvimento. Mercadologicamente falando, isso se repete, e tiramos os olhos do que é verdadeiramente importante e passamos a viver uma busca frenética pelo que é de menor importância. Passamos a significar coisas e coisificar pessoas. Muitos acreditam que a felicidade está em ter a casa própria, o carro no modelo esperado, a roupa de marca ou aquela que vai apresentá-lo melhor, que valorizará sua pessoa, o corpo ou quem é. Estaremos repetindo o mesmo erro que nossos primeiros pais, nos colocando no centro, acreditando assim que estarão melhores se tiver nas mãos aquele fruto e serem autores de suas próprias histórias. Todas essas coisas que falei são boas, mas em nenhuma delas encontraremos satisfação plena, completude. Em nenhuma delas deleitaremos ou regozijaremos. Todas estas coisas são boas e muito nos ajudam em nossa caminhada. Entretanto, todas elas fenecem, passam e ficam. Somente em Deus a verdadeira alegria, longanimidade, bondade e paz. Adão pôde experimentar, infelizmente, a diferença da presença de Deus no virar do dia, enquanto estava no jardim, e a ausência de Deus estando fora do jardim. Tenho certeza plena e absoluta, eles se arrependeram e desejaram voltar à presença de Deus, pois na presença de Deus há verdadeira paz, há abundante alegria. Ou como escreveu o escritor do livro de Jó, no capítulo 41, verso 28, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Nossos primeiros pais, com certeza, como falei na semana passada, desejaram ansiosamente voltar ao jardim, estar na presença de Deus e com certeza aguardaram por esses dias. Amados irmãos, se for para nos regozijarmos e nos alegrarmos, que seja como disse Jesus: regozijai-vos porque vossos nomes estão escritos nos céus. Sem dúvida, os anos passam e deixam marcas em nossas vidas, mas estas marcas não podem
de maneira alguma, suplantar a alegria da nossa salvação. Cristo conclui, dizendo o seguinte: portanto vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Nossas alegrias não podem estar no objeto de nosso desejo, naquilo que possuímos. Não podemos fazer das conquistas a nossa razão de vida e nem colocarmos os nossos corações nas riquezas deste mundo, sejam elas quaisquer que forem. Disse Jesus: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Que os nossos corações estejam em Cristo, que estejamos cativos a Cristo. Há muitos enganos que nos dominaram e ficaram como marcas em nossas vidas. Não devemos nos atribular por conquistar e buscar a nossa alegria e a nossa paz em coisas ou pessoas. A nossa paz e o anelo de nossa alma devem ser encontrados unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus. Que sejamos fortalecidos em Cristo, que não minimizemos a alegria de sua presença, de sua palavra, em detrimento aos objetos de desejo e às conquistas deste mundo. Que sejamos fortalecidos na fé e na esperança que há em Cristo Jesus. De acordo com Tozer, a fé vem do ouvido que escuta, não da mente que cogita. A fé não é uma questão de possuir o QI elevado, instrução ou qualquer outra coisa deste mundo, mas sim de preparar o coração humildemente para receber a verdade de Deus. A verdade de Deus está diante de nós por sua manifestação em Cristo Jesus, por sua palavra impressa e pregada. No texto, a palavra do Senhor deixa claro para nós que os ensinamentos do Senhor Jesus são a luz que devem brilhar para nós, para que nós pecadores confiemos em Deus e em sua providência. Nossas esperanças não devem estar condicionadas aos frutos deste tempo, às riquezas relacionadas a este mundo. Nossas alegrias e certezas, como também nossas esperanças, não poderão estar fixadas, firmadas por um ano que se finda e por outro que se inicia, e na busca pelas coisas que desejamos, mas na graça, tão somente na graça ofertada em Cristo Jesus. Quando nossas vontades não se harmonizam com a vontade de Deus, elas se encontram totalmente desalinhadas. E isso revela que os nossos corações não estão confiados em Deus e não repousam em sua providência. Quando a palavra de Deus foi revelada a Adão e Eva, eles fizeram daquele dia um novo começo. Confiaram em Deus e no Senhor firmaram a sua segurança na esperança da sua providência. Amados, não podemos viver o engano do sucesso. O homem ainda mantém em seu ego o desejo de ser o senhor de sua história. Confia tão somente na força dos seus braços e no resultado de seu trabalho. Para ele, alcançar seu objetivo pessoal é alcançar o sucesso. Sabem os homens que há um Deus, sem contudo tributar a ele louvor. Fazem planos, entretanto esquecem de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Os homens se fadigam no engano e não creem no cuidado divino. Paulo, na carta aos Romanos, escreve: aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará a ele graciosamente todas as coisas? Se Deus, por sua bondade e amor, entregou o que havia de mais precioso, o que são as demais coisas? Deus sustenta todas as coisas por sua palavra de poder. Se faz necessário confiar inteiramente nele. Se Deus nos muniu do mais importante, o corpo, a vida, não nos dará ele as menos importantes? Meus amados, Jesus, falando aos seus discípulos, aborda o que era comum para eles, o que tornaria facilmente observado e compreendido em suas palavras. O Senhor fala das aves
e essas podiam naquele momento serem observadas ao cruzarem os céus. As Escrituras nos mostram a quantidade de aves existentes na região onde eles se encontravam. Então Jesus diz para eles: olhai as aves, elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus, nesse contexto, não está falando para que seus ouvintes se tornem ociosos, deixem de trabalhar, de maneira alguma, pois seus ouvintes sabiam que as aves não são indolentes, labutam diariamente, buscam seus alimentos, preparam seus ninhos, alimentam seus filhotes, não negligenciam o perigo, ensinam seus filhotes a voarem, e quando são aves migratórias, se unem em bando para as suas viagens. Agora, já com os homens, a história é completamente outra. São eles, não as aves, que não só semeiam, colhem e ajuntam em depósitos, mas também que, enquanto se envolvem em tudo isso, continuamente são dominados por terríveis pressentimentos, desconsiderando em grande escala as promessas de Cristo. Enquanto as aves vivem despreocupadamente, os homens são estressados pela aflição, pelo engano da sua autossatisfação. Assim, acabam por ajuntar em celeiros, colocando em seus recursos o coração. Mas como foi dito ao rico insensato, quando este encheu os seus celeiros e disse: folga-te minha alma, tu tens recursos para muito tempo, Jesus completou indagando: mas hoje pedirão a tua alma, e para quem será? Amados, com certeza, devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orarmos na certeza que tudo depende de Deus. Unicamente, exclusivamente, totalmente depende de Deus. Precisamos agradecermos a Ele por cada manhã que nasce, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E nisso precisamos ter ciência que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Por que andai ansiosos? Jesus está convidando a observarmos melhor, mais detidamente, o cuidado de Deus. E o argumento aqui é do menor para o maior. Se Deus, por sua graça, cuida das aves, não cuidará de vós? Todos nós, quando lemos as Escrituras, ficamos admirados com a história de Salomão e nos impressionamos com os registros que nela, nas Escrituras, foram feitos a respeito deste rei, dele e de todos os que o serviam. Registros referentes à sua sabedoria, suas riquezas, até mesmo a forma como viviam. O registro do palácio que construíra, como vestia e até a forma que se assentavam seus servos. Acredito que, de fato, deveria ser admirável, mesmo toda essa glória. Mas não podemos nos enganar e esquecer que tanto a sua sabedoria quanto as suas riquezas foram providenciadas pelo Senhor. Não podemos esquecer que o engano o tomou e o conduziu por caminhos que desagradou ao Senhor. Não podemos deixar de mencionar uma advertência quanto às riquezas. Se as vossas riquezas aumentam, não coloqueis nela o vosso coração. Jesus nos fala que devemos olhar para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham, não fiam. E ele diz: contudo vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não cuidará ele de seus filhos, cujo destino é a glória eterna? Meus amados irmãos, quão maravilhoso é podermos contemplar e compreender o cuidado do Senhor para com os seus. Ainda podemos observar que a bondade de Deus se faz presente para os justos e injustos. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas eu pergunto a você, o que você tem almejado? Você tem incluído Deus em seus propósitos, em seus planos? Tem reconhecido o Senhor em todos os teus caminhos? Você compreende que todo o bem vem do Pai das luzes? Que todos os teus planos sejam feitos no Senhor e para a glória do Senhor. Sem engano, faça de hoje um novo começo. Não são poucas as músicas que movimentam as esperanças de dias melhores
no final do ano. Há uma outra música que nos diz assim: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Todos nós almejamos dias melhores. Em uma cidade, em Minas Gerais, uma empresa de saúde colocou um outdoor com o seguinte slogan: na passagem do ano, desejamos a vocês muito sucesso, porque a saúde nós garantimos. Uma garantia falida na mão dos homens, porque nós não podemos acrescentar um covo da nossa estatura, dizermos que estaremos vivos ou mortos amanhã. A nossa vida pertence a Deus. Não é errado que tenhamos sonhos, pelo contrário, é saudável em nossa caminhada. Porém, precisamos aprender com o texto de Mateus, que estas coisas devem acontecer de maneira natural, confiando inteiramente no cuidado de Deus, conduzindo a Ele tudo em oração. Se observarmos o texto, nele Jesus faz alguns imperativos. E o primeiro imperativo é: não andeis ansiosos, inquietos pela comida e pela bebida, nem mesmo com o que haveis de vestir. Ele fala que isso é comum àqueles que não têm esperança em Deus. São chamados, mas nós somos chamados a confiar, a não temer. Há um Pai Celestial que cuida dos seus filhos, que conhece as suas necessidades e as mesmas Ele proverá. Em contraste com os gentios, que não têm esperança, não têm o conhecimento de um Pai Celestial e buscam desesperadamente pela comida, pela bebida, pelo vestuário, devido ao medo, à insegurança da provisão para a satisfação das suas necessidades. Jesus fala aos seus que devem buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. Que o Senhor tenha prioridade em nossas vidas. Que reconheçamos o Senhor como Rei em nossos corações. E devemos fazer tudo quanto possível para fazê-lo também reconhecido no coração e na vida de outras pessoas, e em toda esfera, na educação, no governo, no comércio, na indústria e na ciência. Assim sendo, olhando para o começo de mais um ano, olhando para dentro de nossas casas, vemos que nós precisamos retirar o engano de nossas vidas e envolver as nossas famílias na verdade da fé em Cristo Jesus. Se há enganos, incertezas quanto ao amanhã, olhe com mais distinção, mais detidamente, e faça de hoje um novo começo. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se há necessidade, essa necessidade não foge da verdade onde você e sua família precisam estar, na presença de Deus. Precisamos observar se o objeto do nosso desejo não é fruto de engano. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento para que possamos fazer conforme o Senhor nos ensinou. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Confiemos em Deus, no seu cuidado, na sua provisão, porque as demais coisas nos serão acrescentadas.